Esdras, capítulo 3, o verso 2. Então se levantou Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos e sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Capítulo 7 de Esdras, o verso 10, diz assim, que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra, que a Tua palavra gere vida em nós nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra gere o alimento necessário que o Teu povo precisa. Libera uma porção específica para cada coração, uma revelação precisa, pontual, Senhor, que vai gerar cura, vida, restauração, força, trazer a alegria do Senhor no nosso interior, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, tudo que Deus tem falado comigo esses dias é sobre altares. Altares. Homens que preparam altares para o Senhor. Pessoas que desenvolvem um relacionamento com Deus a partir de um altar edificado. Nós encontramos na vida de Abraão um homem que por onde passava, ele edificava um altar e ali oferecia adoração ao Senhor. E nós temos um conceito evangélico, religioso, muito equivocado em nossa mente sobre altar, porque quando nos é falada a palavra altar, remete a nossa mente, os nossos pensamentos, a essa plataforma aqui da igreja, a esse local aqui, onde os ministros de louvores entoam a adoração, cânticos, aonde é liberada a palavra do Senhor, e a nossa mente é remetida a esse altar quando se trata, sabe, da palavra altar. Só que eu quero dizer a você, eu quero falar com você sobre como está o seu altar, o seu lugar secreto. A Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Aqui nesse lugar, aqui nessa estrutura, se nós entendermos que esse galpão aqui é a casa de Deus, e se nós entendermos que essa plataforma aqui é o altar do Senhor, nós temos uma concepção de relacionamento com Deus a partir da velha aliança. Porque na velha aliança, no Antigo Testamento, Deus habitava em um templo físico. Deus se manifestava a partir de um altar físico e estrutural. Mas na nova aliança, em Jesus, no Novo Testamento, nós somos a sua casa. Nós somos o teu altar. O nosso coração é o altar do Senhor. Como está o seu altar? Como está o seu lugar de encontro com Deus? E aí a gente, sabe, passa a semana despercebido do relacionamento com Deus. E aí, quando é no final de semana, no domingo ou na quinta-feira, a gente vem para a igreja para buscar o fogo que arde na nossa mente, é nesse altar, nessa plataforma aqui, e arde no altar e não se apaga. Só que a Bíblia não diz que o fogo arde sobre o púlpito da igreja, ele arde sobre o altar. Diga comigo, eu sou o altar. Sabe, Esdras capítulo 3, o verso 2. Você vai entender que Esdras, ele é contemporâneo de um homem chamado Neemias.
Israel está vivendo um período difícil, obscuro. O rei da Babilônia invadiu, levou toda a nação cativo para a Babilônia, todo mundo escravo, queimou as casas daquela, Jerusalém, as portas da cidade foram queimadas a fogo, os muros da cidade foram derrubados, destruídos, um caos se instalou naquele lugar. Todo o povo, toda a nação, vivendo escravo, servindo a Babilônia, servindo, ao rei da Babilônia, escravo, comendo das migalhas. Um homem chamado Neemias, copeiro do rei, recebe um encargo em seu coração, porque um dia ele encontra um dos seus irmãos voltando de Jerusalém, e ele pergunta: como está Jerusalém? Como está a nossa nação? Como está a nossa cidade? E aquele homem diz: olha, Neemias, as portas estão queimadas a fogo. O pessoal que ainda conseguiu fugir, escapar do cativeiro, escapar de ser trazido escravo, eles estão vivendo opróbrio, miseráveis, estão largados na sarjeta, há uma miséria total, há um caos total. Esdras, ou Neemias, propõe no seu coração voltar àquele lugar e reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir as casas, restaurar a vida daquela nação. E ele ora, e ele jejua, e ele se consagra, e ele vai falar com o rei, para pedir a liberação do rei, para ser enviado para essa obra de restauração. O rei concede, Neemias volta e começa a restaurar os muros da cidade, começa a restaurar as casas da cidade. Só que, enquanto toda aquela miséria, toda aquela destruição, todo aquele estado de opróbrio, mexeu com o interior de Neemias, um homem contemporâneo de Neemias, chamado Esdras, ele recebe um encargo profético sobre aquele lugar. Enquanto Neemias chora, porque os muros da cidade, as pedras estão caídas, as casas, os templos, os concretos estão no chão, Esdras recebe um encargo sobre a vida espiritual daquela nação. Então Esdras põe no seu coração voltar para Jerusalém. Só que Deus ordena para Esdras uma missão, que vai completar a obra que Neemias está fazendo. A missão sobre Esdras foi: Esdras, meu filho, você vai voltar lá. Os muros, as pedras estão sendo reconstruídas, as casas estão ficando lindas, maravilhosas, mas a sua missão é a seguinte: antes de qualquer coisa naquele lugar, você, Esdras, vai edificar o altar. Você vai ser enviado para reconstruir o altar, o lugar da minha manifestação, o lugar do meu encontro com o meu povo. E é lindo, depois você lê o livro de Esdras em sua casa, você vai ver, Esdras preparou seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, para ensinar a Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Enquanto Neemias está trabalhando no físico, Esdras está trabalhando no espiritual. Você vai ver o Senhor falando coisas para ele como: olha, as casas são bonitas, aplanadas, os muros estão bonitos, mas eu mesmo, o Senhor, serei como um muro de fogo ao redor da minha cidade. Você vai ver o Senhor falando coisas extraordinárias para esse homem. Por que eu estou falando isso com você? Porque espiritualmente falando, hoje, nos nossos dias, muitos de nós, muitos dos que aqui estão hoje, ouvindo essa palavra, muitos cristãos estão com os seus altares. Não falo de um lugar físico, não falo
de um cantinho que você preparou de sua casa e é aquele lugar físico. Eu falo de um altar que está aqui dentro. Eu falo de vida. Eu falo de devoção. Eu falo de amor. Eu falo de paixão. Eu falo de desejo pela presença do Senhor. Muitos estão com seus altares destruídos. A aparência, o lado externo, o físico, os muros estão bonitos, imponentes, até reconstruiu. As casas estão bonitas, está tudo pronto. Do lado de fora, quem olha, vê e diz, olha, que pessoa abençoada, que pessoa maravilhosa. Mas por dentro de toda essa aparência, há um altar destruído, há um altar que não arde mais em chama, há um altar cuja chama se apagou, porque é a obrigação do sacerdote pôr a lenha sobre o altar todos os dias, para que a chama não se apague. Então Deus fala com Esdras em uma ordem mais ou menos assim: olha, Esdras, foca no altar. Depois, o Senhor fala com ele sobre o templo, o local físico. Depois, o Senhor fala com ele sobre as muralhas. Para Esdras, essa foi a ordem. Diga comigo altar. Diga comigo o templo. Diga comigo as muralhas. Gente, essa ordem que o Senhor está dando para Esdras é a chave para o sucesso da minha e da sua vida espiritual. É a chave. Ei, primeiro o altar. O seu lugar de intimidade com Deus. Primeiro o altar. Lá a sua casa. É lá que o Senhor se encontra com quem verdadeiramente você é. Porque aqui todo mundo é artista, aqui todo mundo prepara uma imagem para ser bem visto. Aqui todo mundo tem um sorriso. Aqui todo mundo aparenta ser aquilo que quer ser para agradar e ser aceito. Mas em casa, sozinho, no nosso altar, estamos nus diante do Senhor. Estamos, despidos de toda interpretação. Somos apenas quem somos. E Deus não abençoa esse que você preparou para vir para o culto. Deus não se pressiona com esse. Deus abençoa aquele que você é quando você está em casa, sozinho, no seu altar verdadeiro. Ali você é quem é. Ali a Rede Globo não quer te contratar porque você não é um ator. Ali você só é quem você é. É por isso que às vezes a gente vem para a igreja e ora na igreja: eu quero a minha vitória, eu quero a minha conquista, eu quero o meu milagre, eu quero isso. A gente quer uma lista de compra, né? Porque parece que na igreja é um supermercado que a gente vem com a lista de compra. E aí a gente passa anos com aquela lista de compra e nada acontece. Por quê? Porque Deus não se pressiona com esse que vem para o supermercado. Deus se pressiona com aquele que está em casa. E Ele sabe exatamente quem você é, como você é. Ele sabe exatamente a intenção do seu coração. Primeiro, Esdras, o altar, o lugar secreto. Depois, o templo. Olha a ordem. Deus não faz nada no templo que primeiro Ele não tenha feito no secreto, no altar. Ah, pastor, culto hoje foi tão frio. Olha, o que tem de irmão termômetro. Culto hoje foi tão frio, parece que o pastor nem orou. Não tinha um fogo, não tinha unção. É porque o fogo, ele não é aceso aqui. Aqui é uma reunião de gravetos que já vem queimando de casa, que já vem ardendo. Quando chega aqui, que se encontra, forma uma fogueira, um fogaréu. Primeiro o altar, primeiro o lugar secreto, depois o templo. Primeiro o individual, depois o coletivo. Não adianta querer se encontrar com Deus aqui, se lá na sua casa você não está nem aí para Ele.
Não adianta querer se encontrar com Deus e receber uma direção de Deus aqui, se Ele está te esperando, sabe? A Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o teu Pai em secreto te vê. Lá no lugar de intimidade, lá no lugar do seu relacionamento profundo, pessoal. Depois do templo. Depois do templo, próxima etapa, as muralhas. Isso me faz entender que o exterior, ele não é mais importante do que o interior. Que não vale de nada uma vida de aparência se a nossa vida espiritual não estiver saudável, irmãos. A agenda do reino de Deus é a agenda da nossa vida interior. Aqui dentro, ó. Só que hoje o que nós vemos? Muitos muros de autoproteção, muitas muralhas construídas, muros imponentes, mas poucos altares. Muitas plataformas bonitas, mas poucos altares. Muitos shows de interpretação, mas poucos altares. Muita aparência, mas pouca essência. Tem gente que tem se autoprotegido de tal forma que tem se tornado impenetrável. Gente que nada consegue tocar o interior, nada. Nada consegue sensibilizá-lo. Pessoas impenetráveis. As muralhas estão bem construídas, as fortalezas, né? Você se relaciona com essa pessoa, anda com ela, mas parece que entre você e ela tem uma muralha. Parece não, irmão, tem mesmo. Porque você nunca consegue sentir aquela pessoa. Você nunca consegue sentir a verdade dela. Você nunca consegue tocar o seu coração. Nada comove aquela pessoa. Muralhas de alta proteção. Você conhece, a cara é de crente, o sorriso é de crente, as roupas são de crente, tudo é de crente. Só que por dentro desses muros não existe um altar edificado e construído. Se torna artificial. Uma vida com Deus de aparência e sem nenhuma essência. Artificial, irmão. Pode dar glória a Deus. Pode ter o linguajar evangélico, né? Que o evangélico ele tem um idioma próprio, né? Pode ter o tá amarrado, o tá repreendido, o tá anulado, o barará, bererei, mas parece que tudo é de boca para fora. Não tem vida, é tudo artificial. Porque não tem uma chama queimando dentro. Quando é que eu percebo isso? Alguns sintomas de que existem muros, mas não existe altar. Primeiro, quando você não consegue mais se compadecer pela sua cidade, chorar pela transformação da sua cidade, quando você não consegue mais chorar, orar, clamar a Deus pela vida do vizinho que mora ao lado, a vida do outro não te importa mais, agora você está voltado só para si mesmo. Os outros, para mim, são problemas deles, se virem. São sintomas de que os meus muros estão bonitos, a aparência está bonita, mas o altar não está edificado. Porque quando eu estou no altar, quando o altar está construído, eu começo a chorar pelo que chora o coração de Deus. Eu começo a me mover pelo que se move o coração de Deus. Eu começo a agir pelo que age o coração de Deus. Eu começo a ser irmão para quem Deus é irmão. Eu começo, sabe, a me compadecer do próximo. Irmãos, tudo isso revela o quanto nós estamos trancados dentro de nós mesmos e só pensamos e nos compadecemos consigo mesmo. Sabe, muita gente com discurso de livre, sendo escravo. Você olha para dentro, não tem um altar ao Senhor, tem um altar de ego, tem um altar de egoísmo, tem um altar de orgulho. Diz que serve a Deus, mas o que adora é a posição social, é a posição ministerial.
Sabe, isso revela muito de nós. Nós, quando estamos vivendo essa vida artificial, que não consegue mais pensar no que pensa o coração de Deus, desenvolvemos um conceito errado de justiça. Tipo, se Deus atender às minhas necessidades, se Deus suprir as minhas necessidades, e se Deus atender aos meus pedidos, então Deus é justo. Se Deus não realizar os meus caprichos, então Ele é injusto. Ou seja, o meu conceito de justiça não tem a ver mais com Deus, tem a ver comigo mesmo. A justiça de Deus não tem a ver com as minhas necessidades, tem a ver com o propósito de Deus. Deus não se move por necessidade, Deus se move por propósito, irmãos. Enquanto eu estou pensando em mim, na minha igreja, na minha família, Deus está pensando em nações. Enquanto eu estou pensando em mim, nos meus problemas, Deus está pensando em uma cidade. Deus está pensando no coletivo. Eu não posso parar em mim mesmo. Você não pode parar em si mesmo. A obra de Deus que começou na sua vida, meu irmão, precisa alcançar outros. Precisa transformar a vida de outros. E você é o portador do altar do Senhor, da presença manifesta e revelada de Deus. Enquanto houver alguém sofrendo, enquanto houver uma criança nas ruas dessa cidade, enquanto houver um bêbado na sarjeta, nas calçadas, um drogado na sarjeta, você precisa agir, chorar, clamar em favor deles. Esse deveria ser o nosso natural. Essa deveria ser a nossa maneira de viver naturalmente a vida sobrenatural. Você entende isso? Restaurar o altar significa retomar a comunhão, a aliança com Deus, voltar a praticar algumas coisas que com o tempo vão sendo deixadas de lado, como jejum, como oração, como meditação na palavra de Deus. Colocar o nosso temor a Deus em prática, renunciar aos nossos prazeres, para viver a vontade do Pai. Estar rendido no altar, irmãos, é renunciar, é morrer para viver, levar uma vida santa, ser um sacrifício santo e agradável a Deus. Só que o nosso maior desafio não para apenas em construirmos e edificarmos um altar ao Senhor. Nosso maior desafio é permanecermos rendidos nesse altar. Não abandoná-lo, não sair dele. Permanecer em Deus. Permanecer em comunhão com Deus, permanecer em relacionamento com Deus, permanecer em intimidade com Deus, permanecer quebrantado, contrito no altar do Senhor, permanecer ouvindo a voz de Deus naquele lugar. Irmãos, como é difícil permanecermos rendidos nesse lugar. Tudo que aconteceu de errado, tudo que deu errado na nossa vida até hoje, foi porque por um momento nós levantamos desse altar e fomos seguir os desígnios do nosso coração. Porque se você permanece prostrado e rendido no altar, no lugar de intimidade, quebrantado, a paz de Deus que excede todo o entendimento vem sobre você. E aí você começa a viver os planos dele, não o seu, os desejos dele e não o seu. E aí se você começa a viver os planos dele, não tem como dar errado, porque os planos dele são perfeitos. São eternos. Permanecer no altar. E eu quero falar com você sobre um jovem que permaneceu no altar e viveu experiências sobrenaturais com Deus. O nome dele é Daniel, diga comigo, Daniel.
A Babilônia mudou de rei 3 vezes. Daniel permaneceu o mesmo, rendido no altar do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Daniel capítulo 1. Daniel 1. O verso 8. Diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Até aí. Deixa sua Bíblia aberta, Daniel. Capítulo 1 de Daniel. O rei aqui é Nabucodonosor. Vai lá, manda buscar alguns jovens de espírito reto, jovens inteligentes, jovens íntegros, para servir na Babilônia. Quando chega, deixa esses jovens confinados, e ele quer que esses jovens se alimentem dos manjares do rei, dos manjares da Babilônia, bebesse apenas do vinho do rei. E todos esses jovens aqui estavam, não apenas Daniel, estava Sadraque, estava Mesaque, estava Abidnego, aqueles jovens que foram jogados na fornalha de fogo e não se queimaram. Todos eles eram homens de Deus, todos. Homens de Deus, estavam lá. Quando as comidas chegam, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Sabe, um homem decide elevar o nível. Ele diz: não. Eu não posso sair do meu altar para me alimentar da Babilônia. A Babilônia não tem comida que me sustente. Eu sou alimentado no altar do meu Senhor. Não negocio o meu altar. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. E aí, ele faz lá a seleção do que iria comer apenas e não se contamina com as iguarias do rei. Mas beleza, agora vá comigo para o capítulo 5 de Daniel. Primeiro princípio, a Babilônia não alimentou Daniel. Daniel não se alimentou da Babilônia. Mas no capítulo 5 aí, você vai ver que agora o rei da Babilônia não é mais Nabucodonosor. Mudou o rei. Agora é Belsazar. Versículo 13 do capítulo 5. O que é que está acontecendo aqui? Olha para mim, daqui a pouco eu vou ler o versículo 13. Belsazar assume o trono da Babilônia e ele faz um grande banquete para 1000 dos seus grandes homens. 1000 pessoas ele reúne no palácio. Só que Belsazar, ele olha assim, ele diz: rapaz, vai lá buscar os vasos de ouro, os utensílios da casa do Senhor. E ele pega os vasos de ouro, os utensílios da casa do Senhor, e ele reúne os seus homens, as esposas, as concubinas, ele reúne todo mundo, e eles começam a utilizar os utensílios da casa do Senhor para beber vinho, para farrear, sabe, eles começam a profanar os utensílios sagrados. Só que está lá a festa, está lá a farra no palácio. Daqui a pouco, Belsazar olha para a parede, e a Bíblia diz, depois você lê aí o capítulo 5 de Daniel, a Bíblia diz que apareceu uma mão, olha que loucura, uma mão aparece escrevendo na parede. E Belsazar, o rei, fica com tanto medo que a Bíblia diz que os joelhos dele batiam um no outro, assim, ó, de medo. Está aí no capítulo 5. Ele fica assustado, uma mão escrevendo, e ele não entende nada do que estava sendo escrito ali na parede. Aí o rei manda pegar
tudo que é macumbeiro, tudo que é adivinho, tudo que é cartomante, tudo que é astrólogo, tudo que é feiticeiro da Babilônia, reúne todo mundo e diz: olha, de um por um, eu quero que vocês interpretem para mim o que essa mão escreveu na parede. O que é isso que está aqui escrito? A Bíblia diz que nenhum homem daqueles conseguiu interpretar para o rei o que aquela mão escreveu na parede. Aí chega alguém, aí diz assim para o rei, uma mulher chega assim e diz: olha, Belsazar, tem um jovem aí, tem um garoto aí que foi trazido lá de Jerusalém, lá. Nabucodonosor mandou buscar alguns jovens, dentre eles veio um chamado Daniel, um homem que tem um espírito reto, um homem que serve a um Deus vivo, um homem cheio da presença de Deus. E esse homem até agora, tudo que foi sonho, tudo que foi nó, que ninguém conseguiu desatar, ele desatou. Esse cara é diferente. Pega ele. Belsazar diz: vai buscar o menino. Um homem já. Vem Daniel. E aí nós chegamos no versículo 13 do capítulo 5. Olha o que o rei disse. Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos prisioneiros de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Olha que pergunta. És tu aquele Daniel, aquele mesmo que chegou aqui, aquele mesmo que não comia das iguarias do rei, aquele mesmo que se alimentava do seu altar, aquele mesmo homem que fluía na presença de Deus? És tu o mesmo ainda? Daniel diz: é nós, estamos aqui. Irmãos, permanecer, mude o que mudar, passe o que passar, aconteça o que acontecer, nós precisamos permanecer os mesmos, rendidos e prostrados no altar do Senhor. Passe o que passar, se levante o que se levantar. Versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti, Daniel, que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Um homem de revelação. Agora, se puderes ler o que está escrito aqui, faz-me saber a sua interpretação. Olhe, se você fizer, será vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino aqui você vai ser o terceiro governante. Depois de mim, a terceira pessoa que comanda esse negócio vai ser você. Sabe o que Daniel respondeu? Versículo 17. Daniel disse na presença do rei: rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, eu lerei ao rei o que está escrito. Eu vou fazer o rei saber a interpretação. Homens de altar, homens de revelação, homens de intimidade com Deus, não são comprados por presentes da Babilônia. Homens de revelação não se movem por interesses, se movem pelo propósito de Deus. Ah, Daniel, mas eu vou te dar um colar de ouro. Ah, Daniel, mas eu vou te colocar em uma posição mais alta. Vai ser o terceiro homem do governo. Ei, rei, a Babilônia não me compra não. Os teus presentes fiquem para o Senhor e para os céus. Para mim, eu não me movo por isso. Eu me movo por um fogo que arde no altar e não se apaga. Daniel não aceita a recompensa da Babilônia. Segundo o rei da Babilônia, Daniel permanece o mesmo. O mesmo. Quais são os presentes da Babilônia que têm seduzido você, comprado a sua adoração, arrancado você de estar prostrado no altar do Senhor? Babilônia para nós representa os valores desse mundo, a corrupção, a promiscuidade, a prostituição, o governo maligno desse mundo
sabe, quer nos seduzir e nos arrancar da presença do Senhor. Mas vamos para frente, verso capítulo 6. Terceiro rei, o rei agora é Dário. Ficou curioso para saber o que estava escrito na parede, não foi? Eu vou contar. E aí eu me esquecendo, irmão. Daniel diz, olha, o que está escrito aí é o seguinte, rei. O seu reinado acaba hoje. Notícia boa. E tem mais, vai ser dividido, metade para os medos e metade para os persas. Acabou seu reinado. Irmãos, naquela mesma noite, o rei morreu. O reinado dele foi dividido. Aí agora, quem assume o trono? Dário. Quando Dário assume o trono, ele sabe do histórico de Daniel, ele sabe quem é Daniel, e aí ele prepara algumas pessoas, se eu não me engano 5, para serem presidentes sobre a Babilônia. Dentre eles, quem estava, diga comigo, Daniel. Só que entre todos que foram selecionados, Daniel, a Bíblia diz que ele era o que mais se destacava, porque ele tinha um espírito reto, um espírito íntegro, um homem. A Bíblia diz que em nada ele foi achado em erro, em nada. Procuraram, viraram de cabeça para baixo, viraram pelo avesso, procuravam um erro em Daniel e não encontravam. Capítulo 6, o verso 3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam, olha, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E nele não se achava nenhum erro e nem culpa. Irmãos, que texto magnífico. O homem estava vivendo na Babilônia há 3 governos, está vivendo o 3º reinado, mudou de rei 3 vezes, ele continua o mesmo, nele não é achado erro, nele não é achado culpa. Um homem cuja Babilônia não foi capaz de corromper. Daniel diz para mim que sou eu quem mudo os ambientes, não são os ambientes que me mudam. Ah, pastor, porque o senhor não sabe como é minha vida. Lá na minha escola só tem ímpio. Então por isso que eu não consigo. Claro, porque você é um pervertido e os ímpios conseguem te corromper. Porque não tem altar. Porque se você for como Daniel, meu irmão, os ímpios vão ter que reverenciar a presença de Deus que você carrega. Você é responsável por liberar a vida de Deus sobre aquele lugar. Mas está um clima tenso, está um ambiente pesado. Sim, você tem autoridade para mudar os ambientes, para impregnar os ambientes com a presença de Deus. Ah, mas eu vou ser perseguido. Vamos para frente aqui. Sabe o que acontece? Os presidentes ficam com inveja. Irmão, tinha todo mundo a mesma função. Tinha todo mundo o mesmo cargo. Era todo mundo presidente. Mas Daniel andava em retidão para com o Senhor. Em tudo que ele fazia, ele se destacava de todos os outros. Todos os outros ficaram com inveja. Disseram, olha, vamos procurar um erro em Daniel, vamos parar esse homem. Tentaram parar Daniel tudo que era jeito, não conseguia encontrar uma falha, um erro. Aí eles disseram, já sei. Tive uma ideia. A gente só pode encontrar um erro nele se for dentro da lei do Deus dele. E aí eles tramam, vai lá no rei Dário e diz, rei, decreta aí, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Decreta aí uma lei que por um período de tempo, nenhum homem na Babilônia poderá fazer pedido a Deus algum,
a não ser a ti, ó rei. Nenhum homem poderá orar ou clamar ou buscar socorro a Deus algum, só a ti. O rei disse: boa ideia. Enganaram o rei. O rei fez o decreto, selou, o decreto não podia ser revogado. Então agora Daniel não tinha outra opção. Ele tinha que abandonar o seu altar. Ele não podia negociar agora. Ele não podia buscar ao seu Deus. Agora o Deus se tornou Dario, o rei. Aí o versículo 10 é maravilhoso. Ele diz assim, ó. Ele revela para mim e para você o segredo de Daniel. Capítulo 6, versículo 10. Daniel, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Aí o texto diz: ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, eu fico constrangido diante desse texto. Diante do decreto do rei, Daniel entendia que o reinado dele não era desse mundo. O governo dele era celestial. A Bíblia diz que no quarto de Daniel havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. Ei, o que vai te sustentar de pé, irmãos, não é os cultos que você frequenta, seja de fogo, seja de gelo. O que vai se sustentar de pé é se no seu quarto tem janelas abertas para o lado de Jerusalém. É se no seu quarto tem janelas abertas para o lado de Jerusalém. É se 3 vezes ao dia ou mais. É se você tem costume. É se você tem o hábito de se prostrar e buscar ao Deus que tudo pode, ao Deus que te sustenta, ao Deus que te governa. Altar. Diga assim comigo: o segredo de Daniel era que ele tinha altar. Sabe o que acontece, irmão? Os invejosos vão lá e eles pegam Daniel orando. E aí eles correm para o rei e dizem: ei, aqui o decreto. Porque o decreto dizia o seguinte: se algum homem fosse pego pedindo a outro Deus que não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões. Pegaram o decreto, chantagearam o rei. O rei gostava muito de Daniel. O rei agora fica com o coração partido, irmãos. O rei fica com o coração tão na mão que quando ele joga Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz que o rei passa a noite em claro, orando e jejuando por Daniel. Mas ele não podia voltar atrás com a sua palavra. A palavra do rei precisava ser cumprida. Joga Daniel na cova dos leões. O rei diz: Daniel, eu vou precisar cumprir a minha palavra, cara. Eu não posso voltar atrás. Mas o teu Deus vai te livrar dos leões. Passou a noite em claro, orou e jejuou por Daniel. No outro dia de manhã, o rei ansioso vai lá na cova dos leões. E ele chama: Daniel, porventura o teu rei te livrou, o teu Deus te livrou dos leões? Daniel diz: vive, ó rei, para sempre, porque o meu Deus fechou a boca dos leões. Ele enviou um anjo aqui nesse lugar, e eu estou vivo, rei. A Bíblia diz que Daniel é tirado da cova dos leões. E os invejosos, aqueles que prepararam a emboscada para derrubar Daniel, junto com as suas esposas e filhos, todos foram jogados na cova do leão, no lugar de Daniel. A Bíblia diz que antes de chegarem no chão, os leões já haviam estraçalhado seus ossos. E o rei assina um novo decreto. Ele diz: em toda Babilônia não se adora a outro Deus a não ser o Deus de Daniel, o Deus vivo.
Irmãos, esse lugar de autoridade eu só consigo viver a partir do altar. Esse lugar de autoridade, você vai ver, sabe, homens de altares são homens que interpretam o que ninguém consegue interpretar. Homens de altares são homens que viram chaves que ninguém mais consegue virar. Homens de altares são homens que conseguem abrir portas que ninguém mais consegue abrir. Homens de altares, onde estão os homens de altares desse lugar? Aqueles que ninguém vê, aqueles que estão no anonimato, nunca aparece, mas quando aparece, meu irmão, saia da frente, porque ele carrega uma presença sobrenatural. Saia da frente, porque as palavras dele são decretos no mundo espiritual. Sabe, 3 vezes mudou de rei a Babilônia. Daniel continuou o mesmo. Eu quero finalizar essa mensagem, mas eu quero finalizar com o exemplo de Elias e dos profetas de Baal. O texto é longo, eu não vou ler, mas está em 1 de Reis, capítulo 18, verso 1. Você vai ver uma guerra de altares. 450 profetas de Baal. Um profeta de Deus, chamado Elias. Elias olha para aqueles profetas de Baal e diz: vamos ver quem é o Deus verdadeiro aqui de Israel. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Vocês vão edificar o seu altar para Baal aí, e vocês vão clamar: se Baal responder com fogo, ele é Deus. Eu vou edificar o altar ao meu Deus, e eu vou clamar: se ele responder com fogo, ele é o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que os profetas de Baal, eles edificaram o altar, e eles passaram um dia clamando, dançando, chorando. Chegou uma hora que Baal não respondia, eles começaram a se cortar, se flagelar, o dia inteiro, e nada de Baal responder com fogo. Aí a Bíblia diz que Elias, versículo 30 diz assim: chegai-vos a mim, todo o povo se chegou. Elias reconstruiu o altar do Senhor que havia sido derrubado. Primeira chave: reconstruir o altar. Humildade para entender que o altar está destruído. Humildade para olhar e dizer: não, realmente o altar precisa ser restaurado. Elias reconstrói o altar do Senhor. Prepara tudo. Elias clama, e a Bíblia diz que então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego ao redor do altar. E o Deus de Elias responde com fogo. Por que eu estou falando sobre essa batalha de altares? Porque essa batalha de altares entre Elias e os profetas de Baal é a luta diária de todo cristão, irmãos. É a nossa luta interior. Às vezes exterior, porque a gente consegue visualizar nos outros e diz: olha, ali tem um altar de Baal. E a gente começa a criticar os outros. Só que não é tempo de criticar altares de Baal. É tempo de edificarmos um altar melhor para o Senhor. Os altares de Baal, eles não estão do lado de fora da gente. Os altares a Baal estão aqui dentro. O altar do Senhor não é construído do lado de fora. O altar ao Senhor é construído aqui dentro. É vida interior. Quando dentro de mim eu encontro mais devoção pelo que é profano do que pelo que é sagrado, é porque existem em mim altares a Baal que precisam ser destruídos. Quando o meu coração é mais atraído pelo que é profano, o meu mundo interior se move e se comove mais pelo que é profano do que pelo que é sagrado, denuncia que aqui dentro tem um altar construído a Baal. É tempo de destruirmos todos os altares que nós levantamos para Baal dentro de nós. E reconstruirmos um altar, dando o nosso melhor para o Senhor. Você entende isso? Enquanto houver, ouça isso. Porque eu falei da batalha de Elias e dos 450 profetas de Baal.
Porque os profetas de Baal clamaram, se cortaram, choraram, lamuriaram o dia inteiro. E Baal não respondeu com fogo. Baal é um Deus morto. Elias reconstrói o altar e o Deus vivo responde com fogo. Por que eu estou contando sobre isso para você? Porque enquanto houver altares a Baal dentro de você, no seu interior, o fogo do Senhor não virá. Enquanto houver altares a Baal dentro de mim, o fogo do Senhor não virá. Por quê? Porque o fogo só vem sobre o altar correto. Estava lá o altar a Baal e o altar ao Senhor. Em qual altar veio o fogo? Diga, sobre o altar do Senhor. O Senhor só responde com fogo sobre o altar que é edificado a Ele. O Senhor não responde com fogo ao altar de Baal, meu irmão. Você só estabelece altar para aquele que é Senhor sobre a sua vida. E aquilo que te governa é Senhor sobre você. Por exemplo, se o dinheiro te governar, ele é Senhor sobre a sua vida. Se a ganância, a cobiça, a avareza te governar, Mamon, o Deus do dinheiro, é Senhor sobre a tua vida. Aí você vem para a igreja, você faz jejum, aí você faz campanha, aí você vira Maria Combona, aí você pinta o sete, e parece que o fogo do Senhor nunca lhe alcança. Por quê? Porque aí dentro tem um altar ao dinheiro, e o fogo do Senhor só vem sobre o altar correto. Os altares errados precisam ser destruídos diante de nós. Se a imoralidade sexual te governa, ela é Senhor sobre a sua vida. Aí o fogo do Senhor não vem, porque o fogo só vem sobre o altar correto. Se a mentira te governa, ela é Senhor sobre a sua vida. Tem um altar à mentira aí dentro de você. Sabe, irmãos? Aí o fogo não vem, porque o fogo só vem sobre o altar correto. É muito difícil identificar em nossas vidas se nós estamos edificando o altar correto. Ou é muito fácil. Só é observar aquilo que nos governa. Aquilo que exerce senhorio sobre nós. Elias reconstrói o altar que havia sido derrubado. Humildade. Quantos altares quebrados pela imoralidade, pela cobiça? Quantos altares trocados por púlpito, por posição? Quantos altares trocados pela vaidade, pelo ego? Se tirar o cargo, se tirar o microfone, se tirar a oportunidade, se tirar o ministério, o que sobra? Sobra o que nós construímos no nosso altar aqui dentro, ó. É o que sobra que vai nos sustentar de pé. Você entende isso? Diga assim: eu preciso reconstruir o altar. Elias chama a responsabilidade para ele e diz: olha, profetas de Baal, você vai ver que em Israel tem um Deus verdadeiro e vivo. Fique de pé comigo. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus
Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus. Rabacalabacharabacalhalabaçoia, ridelabacharabacalabaço, deredalabaço. Viver no seu altar. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus. Sim, Senhor. Rendidos no teu altar, Pai. Atrai-nos para o teu altar, Senhor. Toma-nos pela mão nessa noite. Conduz-nos ao lugar de intimidade, Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa saltar diante dos nossos olhos, nos atraindo ao lugar de intimidade contigo todos os dias. Ei! Adorar a Deus. E me entregar. Adorar. Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me